começar um negócio do zero com balas de brigadeiro. Mas isso vale pra tudo, tá? A gente vai falar sobre tudo nessa live de hoje. Não só para as balas de brigadeiro, mas para você montar um negócio do zero, real, oficial. Então, assim, né? Já que a gente tá começando essa live agora, eu já começo, né, mostrando pra vocês uma bala de brigadeiro, né? Pra deixar vocês o quê? Com inveja. Essa daqui, ó, é a nossa bala de brigadeiro de leite ninho. Maravilhosa, deliciosa. Essa bala de brigadeiro, ela já tem uns 20 dias que ela foi feita e ela estava congelada. Eu descongelei ela ontem para mostrar aqui para vocês. Mas olha a textura dessa bala de brigadeiro, gente. Olha esse puxa perfeito. Essa é a textura perfeita para uma bala de brigadeiro. Esse puxa perfeito. Essa daqui é a bala de brigadeiro de leite ninho. Ela é uma das que tem a textura mais maleável. Então ela tem essa textura super cremosa, mas ao mesmo tempo ela tem um puxa maravilhoso. Então tudo isso aqui na bala de leite ninho. Ontem eu mostrei ela, a bala de chocolate pra vocês. E hoje eu mostrei a do leite ninho e eu vou comer, né? Lavar minha mão também. A gente come e fica assim, ó, com aquele mastigadinho no dente. Perfeito. Porque o puxa dela, ele não é um puxa duro. Ele é um puxa, deixa eu explicar. Que assim, fica entre um caramelo e um brigadeiro. Realmente a textura é algo incrível, que você não encontra em outros produtos por aí. Realmente a bala de brigadeiro ela tem uma textura diferenciada, que faz a bala de brigadeiro ser o que ela é, né? A bala de brigadeiro, ela é esse produto com uma casquinha crocante, fininha, uma textura puxa-puxa, variedade de sabores, validade de 10 a 15 dias. E é tudo isso que enquadra a nossa bala de brigadeiro. Mas na nossa live de hoje a gente vai falar de como começar um negócio do zero com balas de brigadeiro. Esse é o tema da nossa live de hoje. Sejam bem-vindas a mais uma live de aquecimento para a semana Viver de Balas. Se você já é minha aluna, digita aqui aluna para eu saber que você já é minha aluna. E se você é nova, digita aqui nova que eu também quero conhecer vocês. Então sejam muito bem-vindas à nossa live de aquecimento. Para quem não me conhece, está chegando aqui agora, caindo de paraquedas nessa live. Meu nome é Brisa Dantas, sou especialista em balas de brigadeiro e a minha missão aqui na internet é ajudar a transformar a vida de mulheres através das balas de brigadeiro para que elas conquistem a sua independência financeira trabalhando da cozinha da sua casa. Essa é a minha missão aqui e eu tenho feito isso e visto, né, a mudança na vida de muitas alunas minhas, assim. E é algo que realmente me deixa com o coração muito quentinho, porque Deus tem me usado da maneira certa para ajudar todas essas mulheres. Então vamos lá. Esta é uma live de aquecimento para a nossa Semana Viver de Balas, tá? A nossa Semana Viver de Balas é um evento online e gratuito que vai acontecer do dia 31 de março até o dia 6 de abril. É um evento online e gratuito, onde eu vou te ensinar o caminho para você começar a faturar R$3.000 por mês com as vendas das balas de brigadeiro, trabalhando da cozinha da sua casa. E essa é a nossa segunda live de aquecimento de uma sequência de 10 lives que irão ocorrer essa semana e na próxima semana, tá? Todos os dias nós teremos um encontro marcado, onde eu vou estar te preparando para você chegar lá na Semana Viver de Balas, sabendo exatamente o que é que você quer da sua vida. Então é isso que está acontecendo aqui nas nossas lives de aquecimento, tá? Se você ainda não se inscreveu na nossa Semana Viver de Balas, digita aqui semana nos comentários, que é para você receber lá no seu direct um passo a passo para você se inscrever rapidinho. Não precisa sair da live agora, tá? Você só entra no final da nossa live. Quando terminar a live, você volta lá no seu direct e você se inscreve gratuitamente. É online e gratuito, tá bom? Então, vamos lá!
O conteúdo, né, da nossa live de hoje é o quê? Para se tornar uma baleteira de sucesso e começar a empreender do zero através das balas de brigadeiro, você precisa de um método e seguir um caminho que já está validado. Isso é muito importante. E hoje eu vou te falar sobre os primeiros passos que você vai precisar seguir para ter um negócio de sucesso, tá? São 4 passos, eu dividi esses 4 passos que eu acho super importante você seguir para começar a empreender do zero. Empreender, gente, não é a coisa mais fácil do mundo. Mas quando a gente segue um caminho já certinho, já validado, com um passo a passo muito perfeitinho, esse projeto fica mais fácil, mais tranquilo. Então é exatamente sobre esses pontos que a gente vai falar aqui hoje, tá? Agora vamos falar aqui um pouco sobre cada ponto para abrir a sua mente e começar, e você vai ver que ela já vai funcionar ali. Você já vai começar a pensar, meu Deus, é isso, eu quero isso, vou fazer isso. Você já monta uma estratégia na sua cabeça. Quando você terminar essa live, você já vai ter essa sua mente mais aberta. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher um nicho. É muito importante, tá? O mais importante, na verdade, antes de você começar qualquer negócio, é escolher o nicho que você vai trabalhar. Se você está aqui assistindo essa live agora, eu deduzo que você já escolheu o seu nicho, que é a confeitaria, tá? Então, você já tem um norte, já é algo que você se identifica. Então, você já sabe exatamente o caminho que você quer seguir. Eu tenho aptidão, eu gosto de cozinhar, ou eu vi nesse método, nesse produto, algo que eu quero seguir. Então, você já escolheu mais ou menos ali o nicho que você quer trabalhar, que é a confeitaria. Mas dentro da confeitaria, existem vários nichos diferentes, tá? Bolos, sobremesas, docinhos personalizados, mas é muito importante você definir o produto que você quer trabalhar, tá? Porque pensa comigo, eu quero trabalhar, vamos pensar que eu tô falando de você, tá? Eu quero trabalhar com bolos decorados com pasta americana e bolos pirotécnicos e tal, mas eu nunca fiz um bolo na minha vida, nunca mexi com pasta americana e eu não entendo nada de elétrica, nem de mecânica, ou até mesmo não tenho equipamentos básicos para começar a trabalhar com bolos. Então, você tem que levar isso em consideração quando você decidir qual é o nicho, né? E o subnicho que você vai trabalhar dentro. Então, eu escolhi o nicho confeitaria. Mas eu não tenho muitos equipamentos, eu não sei como começar, eu não tenho habilidades muito técnica para trabalhar com pasta americana, ou com esculturas de chocolate, ou com doces modelados. Então você tem que ver, analisar você mesmo, o que você tem e o que vai ajudar você a agregar nesse produto que você está resolvendo trabalhar. Então, eu tenho um fogão, show de bola. Mas eu não tenho formas, então a gente já começa. E também não tenho dinheiro, nem pretendo investir nisso agora. Então a gente já descarta isso aí. Eu tenho um fogão, mas eu não tenho batedeira, ou eu não tenho um liquidificador. Então você já não vai pro pudim, por outras coisas aí que você usou. Eu não tenho técnicas elaboradas. Eu não vou trabalhar com chocolate, eu não sei fazer temperagem. Então assim, você tem que ir analisando tudo que você tem. Eu tenho um fogão, eu tenho panela na minha casa, eu tenho espátula na minha casa, eu tenho a pia da minha cozinha, então eu já sei qual é o produto que você vai trabalhar, que são as balas de brigadeiro, porque é exatamente somente isso que você vai precisar para começar a trabalhar com balas de brigadeiro. Então tudo que você precisa para iniciar nesse produto, com este produto aqui incrível que eu tanto falo para vocês, é isso: um fogão, uma panela, uma espátula e muita vontade de dar certo, tá? Tem que ter tudo isso aí que você vai conseguir já começar um negócio com balas de brigadeiro. O segundo, o segundo passo, e não menos importante, é defina o produto, tá? A gente já falou um pouquinho sobre isso agora no primeiro passo, quando você definiu o nicho, mas eu já defini que é na confeitaria que eu quero trabalhar, eu tenho aptidão para isso, eu realmente gosto de confeitaria e eu devo agora pensar no produto, escolher o produto que eu quero trabalhar para iniciar no empreendedorismo.
E você tem que levar várias coisas em consideração, tá? Você pode ter certeza que escolher o produto certo para você trabalhar vai te evitar muita dor de cabeça no futuro. Por quê? Você tem que fazer uma análise de você, avaliar as suas aptidões, né? E o que você está disposto a investir. Ah, eu tenho muito dinheiro, então eu já quero começar um negócio ali, comprando tudo que eu tenho que comprar. Ah, eu não tenho dinheiro, então não posso investir muito. Eu tenho que começar com o que eu tenho e aos poucos eu vou crescendo. Então tudo isso tem que ser analisado. Definindo isso, você já tem um caminho que você deve trilhar, por exemplo. E o mais importante de tudo isso é você traçar uma meta, tá? Você tem que ter uma meta na sua cabeça bem traçada. Você não vai ser expert nisso de primeira, tá, gente? Ninguém começa e vai ser expert naquilo na primeira tentativa, tá? Então você vai começar e vai se especializar naquilo que você escolheu e vai melhorando a cada dia e melhorando o seu produto a cada dia, tá? Isso é gradativo, é um processo que você vai viver de crescimento e desenvolvimento. E isso funciona diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas que começam a fazer a bala de brigadeiro, entra no curso, assiste as aulas, maratona tudo, entende bem direitinho, agora eu vou lá para a cozinha. Na primeira tentativa acerta de primeira e deslancha. Bum! Eu tenho algumas alunas assim. E tem outras que têm um processo mais diferente, que elas demoram um pouco mais ali. Vão ter que fazer uma segunda tentativa ou uma terceira tentativa e depois deslancha. Então isso vai depender de pessoa para pessoa, tá bom? Então você não pode, você tem que botar já isso na sua cabeça, que você vai ter um caminho que será trilhado, tá bom? Então é muito importante isso, porque tem muita gente que acha, que vê, né, que tem métodos mirabolantes que você vai acertar de primeira e às vezes você não acerta. Você pode acertar, mas às vezes você vai acertar. Então eu gosto de trabalhar muito com realismo, para que você chegue já com a sua cabeça pronta. Eu estudei, eu me preparei, eu analisei, eu aprendi, eu me dediquei, eu sei os princípios, eu entendo do produto, aí agora eu vou colocar em prática. A probabilidade disso dar certo, quando você estabelece isso na sua cabeça, é muito grande, tá? Mas vocês têm que estar preparada para viver esse processo. É um processo, é uma caminhada até você chegar na excelência, tá? Que é onde a gente busca chegar a todo tempo, tá? Então, as balas de brigadeiro são uma excelente opção exatamente porque ele não é um produto que vai te exigir grandes aptidões e nem que você faça grandes investimentos, tá bom? Isso é muito importante você entender, porque realmente você vai precisar de pouquíssima coisa ou quase nada para investir, para você começar a trabalhar com as balas de brigadeiro. Então, vamos lá. O terceiro passo, e não menos importante, é defina o seu público. Vamos traçar uma linha de raciocínio para isso, tá? Quando você já definiu o seu nicho, você já definiu o seu produto, agora você vai precisar definir o seu público. Por quê? Porque isso é de extrema importância, tá bom? E a gente vai raciocinar isso aqui juntos, tá? Vamos lá. Imagina o seguinte cenário, tá? Você mora num bairro super simples, mas você vê que pistache está super em alta. E você já quer lançar um cardápio com tudo de pistache recheado com frutas vermelhas, ou também quer investir numa apresentação mirabolante. Então você, eu quero comprar caixas personalizadas, cartonadas, que são aquelas caixas mais durinhas, que vem com minha logo estampada nela, ou escolher caixas personalizadas, ou bols de vidro para você estar vendendo no dia a dia. Tudo isso vai ter um custo altamente elevado. O quilo do pistache, por exemplo, aqui em Fortaleza, eu encontro entre 200 e 240 reais o quilo. Uma pasta saborizante de 200 gramas, você compra ali por 150, 130, 150 reais. Uma excelente pasta de 100% pistache. Então, tudo isso vai agregar valor ao seu produto, tá bom? Agora me diga, quanto que vai ficar o preço de venda de um produto desse? Pistaches, melhores ingredientes, os produtos mais caros, uma caixa cartonada. Então imagina o preço, porque a gente trabalha com a precificação correta do produto. Então a gente sabe exatamente quanto que vai custar esse produto e por quanto que a gente tem que vender.
Você está entendendo que um produto desse vai ter um custo muito elevado? E será, você analisando, será que o seu público que você está tendo acesso nesse momento, estou trazendo para a realidade do agora, tá? De onde você está nesse momento, ele vai ter condições de pagar o preço correto pelo seu trabalho? O preço justo por tudo que você está fazendo? Então, são perguntas que você tem que fazer para você antes de você começar qualquer coisa, tá? Mas, porque assim, as primeiras coisas que você vai fazer, os primeiros clientes que você vai atingir, eles vão ser de onde você está dentro daquele momento, tá? Alguma coisa que eu bato muito na tecla lá dentro do MBL, né, o meu curso completo Mundo das Balas Lucrativas, é precificação. Tudo tem um custo, tudo. A hora que você trabalha, o tempo que você demora para cortar as balas de brigadeiro, os ingredientes que você usa, os gastos incalculáveis com gasolina para você ir no mercado, a louça, bucha, detergente, água para lavar louça, o gás ou a energia que você gasta em casa. Tudo isso entra na sua precificação. Então eu bato muito na tecla de precificação para você ter um preço certo e cobrar o preço correto por esse produto, tá? Então a gente colocou, né, tudo isso dentro disso aí quando a gente vai trabalhar. Você já entendeu ali o seu público, você já sabe exatamente o que você pode e o que você não pode fazer. Você tem que fazer essa análise pra você, tá? E mesmo que você more num bairro nobre, você não... Isso eu tô trazendo agora outra realidade. Mesmo que você more num bairro nobre, mas você trouxer uma apresentação diferente, por exemplo, peguei minhas balas de brigadeiro aqui, lindas, essas aqui trançadas, numa técnica maravilhosa, e coloquei em saquinhos daqueles de sacolé bem simplesinhos, com uma fitinha somente. Você acha que o público do bairro nobre vai ver o valor real do seu produto, você entregando ele nessas embalagens? Então tudo isso tem que ser analisado friamente, tá? Você percebeu que em ambas as situações você vai perder venda, você não vai conseguir atender o seu público real se você não entender a demanda que ele exige de você, nem vender um produto muito caro num bairro mais simples e nem entregar um produto muito simples num bairro mais caro. Então por isso que eu bato tanto essa tecla de que você tem que entender o público que você está trabalhando. E esse primeiro público vai ser o público que você tem ao seu redor. Então entenda isso para você conseguir trabalhar da melhor forma, tá? Mas isso tudo que eu tô dizendo pra você não quer dizer que você não vai vender pistache no bairro mais simples ou que você não vai vender saquinhos num bairro mais nobre, tá? A gente vai falar de posicionamento posicionamento e marca. E é um assunto que a gente vai tratar em outra aula, porque a gente tem que se posicionar diferente quando a gente quer atingir certos tipos de público. Como, por exemplo, se eu quiser vender pistache para um público mais simples, eu vou investir na pasta de pistache, eu vou investir no pistache triturado, eu vou ver qual dos dois se adequa melhor ao meu público. Eu vou entregar numa mega embalagem? Não, eu vou tentar tirar o custo disso para entregar numa embalagem que tem um preço mais em conta para que o meu cliente tenha acesso a esse produto. E até mesmo ter os saquinhos mais simples na versão para que você atinja um público mais nobre, mas, por exemplo, procurar uma embalagem mais bonitinha, que tem um custo mais barato, de plástico, por exemplo, ou de acetato, que vai ter um custo, você bota uma fitinha. Então, tudo isso vai depender do seu posicionamento quanto marca para você vender aquele produto para ambas as realidades, tá bom? Porque o que é que eu quero explicar para você aqui nesse início, para você entender, pegar bem a linha de raciocínio. Quando nós estamos começando, os nossos primeiros clientes são pessoas próximas a nós. São os grupos do WhatsApp, são seus vizinhos de condomínio ou vizinhos de bairro, são seus colegas de trabalho, são seus colegas de escola, são as pessoas da igreja, são os colegas da faculdade. E conhecendo o seu público, vai ficar muito mais fácil para você vender no dia a dia de uma forma certa para os seus clientes. Então é muito importante essa parte de você entender bem o público que você está atingindo, tá?
E o quarto item, e não menos importante, é defina a sua marca. Como assim, Brisa? Defina a sua marca. É de importante, tá? De extrema importância que você invista na sua marca desde o início. Ah, Brisa, mas eu não tenho dinheiro para investir em designers e não sei o que lá, em sites e mandar fazer nada personalizado. Mas eu não tô dizendo isso, tá? Eu não estou falando por aí. Se você não puder, não faça. Se você puder, faça. Mas se você não puder, a gente está dizendo, o que eu estou trazendo para você é que você consegue se posicionar criando sua própria marca, desenvolvendo a sua própria marca, criando estratégias. Como é que eu vou fazer esse posicionamento? Você vai pegar, por exemplo, eu vou fazer por mim. A minha primeira logo, ela era horrível, gente. A minha primeira empresa se chamava Dream Brigadier. Péssimo, terrível. Era marrom, brigadeirozinho com laço cor de rosa. Triste de feio, meu Deus do céu. Mas foi com ela que eu comecei, tá? E o que é que aconteceu? Eu consegui ali fazer os meus primeiros clientes, eu não tinha uma embalagem mega personalizada, não tinha cores estabelecidas, então eu usava somente uma caixa branca com forminhos de brigadeiro marrom ou preta. Então eu não tive um posicionamento logo no início. Já depois dessa minha primeira empresa, a gente teve a segunda empresa, tinha uma sócia, tinha uma empresa chamada Cup Brigadeiro, que era de brigadeiro de pote. Essa segunda empresa, ela já veio com posicionamento de marca. Então a gente já tinha um formato muito bonitinho, a gente tinha cores estabelecidas, era verde, laranja e marrom. Então a gente tinha uma logo que era um copinho com brigadeiro derramando. Então já tinha coisas que chamavam a atenção e remetia ao produto que a gente estava vendendo, tá bom? Já a minha terceira empresa, que foi quando eu saí, que foi a das balas de brigadeiro, que é a Doce Brisa, que é ela até hoje. Eu passei por alguns rebrands, né, no meio do caminho, mas eu sempre tive um posicionamento. Ela começou com 2 fuezinhos das cores tendência da confeitaria, que é azul e rosa. Mas hoje, há alguns anos atrás, eu mudei isso, porque a minha cor favorita é preta, né? Então eu queria muito que tivesse a minha cara. Que eu olhasse para a marca e disse, não, isso é a minha cara. E demorou muito tempo para eu conseguir trazer o preto para dentro da confeitaria, porque não é uma cor muito comum. Mas hoje, quando eu vejo todas as minhas coisas prontas, eu entendo que realmente ficou perfeito. Eu tenho ali uma balinha de brigadeiro, que ela é branquinha, né? Eu tenho a minha logo, que é preta. Eu tenho o nome, que é preto. Eu tenho uma fonte específica que eu uso na Doce Brisa. Eu tenho o fundo cinza em todas as minhas artes. Então isso é um posicionamento. Toda vez que eu vou entregar para o meu cliente, ele já sabe que é meu, porque eu já tenho aquele posicionamento da marca. Então isso é muito importante, porque quando ele vê qualquer coisa, a cor, a fonte, o desenho da balinha de brigadeiro ali, tudo isso ele vai remeter a você. Ah, Brisa, mas eu vou ter que fazer investimento nisso? Não. Hoje a gente tem o Canva, gente, que a gente consegue fazer. Eu fiz tudo no Canva, eu não paguei absolutamente nada. E eu fiz com o Canva gratuito, tá? Fiz todas as minhas artes, tudo meu, no Canva gratuito. Dentro do MBL ele tem um módulo inteiro de Canva, onde eu faço com vocês ali logo, cartão, tag de agradecimento, tudo isso a gente monta dentro do curso, porque eu realmente quero que você entenda sobre isso, porque é muito importante para a parte de posicionamento de marca. Então eu quero que você entenda isso, tá? Vamos fazer um resumo, né, do que a gente já viu hoje. Eu falei para você que você precisa de 4 passos para iniciar qualquer negócio novo, que é escolher o seu nicho, de saber o que é exatamente onde é que você quer, qual é o nicho que você quer. Então se você está aqui, a gente já sabe que é confeitaria. Você definir o seu produto, se você tem muito dinheiro para investir em muitos produtos, ou se você não tem tanto dinheiro e quer começar com algo, por exemplo, Brisa, eu não tenho dinheiro para investir em batedeiras, fornos, formas e várias outras coisas, mas eu tenho panela, eu tenho fogão, eu tenho espátula, você já sabe que bala de brigadeiro é um produto que você pode trabalhar. Então você já definiu o seu produto, já definiu o seu nicho. Você tem que definir o seu público, faça uma análise ao seu redor, a galera que você tem acesso, de faculdade, de trabalho, de igreja, de onde você mora, de feiras que tenham próximas. Então tudo isso você tem que fazer uma análise de mercado para quando você for montar o seu cardápio, você já criar produto e desenvolver produto certo para aquele nicho e definir, né, a sua marca. Escolher suas cores,
Então tudo isso você vai pensar agora, que é quando você está decidido a começar. Então você vai pensar em nome, você vai pensar em marca, você vai pensar em cores, você vai pensar num logotipo. Então pega esse tempo de início para você estabelecer esses 4 passos que são muito importantes para que você tenha sucesso mais lá na frente. Daqui a 15 dias, quando a gente estiver realmente falando exclusivamente de bala de brigadeiro, você já vai estar com isso muito estabelecido na sua cabeça. Então, quando terminar essa live, pare e vá anotar tudo isso, vá nichar. Confeitaria, o produto que eu vou fazer são balas de brigadeiro, vou definir o meu público, eu tenho acesso ao público isso, é assim que é o meu público. Aí agora eu vou escolher o nome, a marca, as cores que eu quero usar, o que eu gosto, vou procurar inspiração. Então já chegue com isso tudo pronto, já tenha isso bem estabelecido na sua cabeça, que vai facilitar muito a sua vida, tá? Então a gente já viu hoje tudo que você precisa para empreender do zero e quais são os passos que você vai ter que seguir. Se você está gostando aqui do conteúdo, digita eu quero aqui, né? Para eu poder trazer cada vez mais coisas para vocês, mais assuntos legais para vocês começarem a empreender. Então a gente vai falar muito de empreendedorismo, a gente vai falar muito sobre negócio, a gente vai falar sobre gestão, sobre você ter um negócio de sucesso, a gente vai falar muito sobre bala de brigadeiro ainda por aqui. São muitas e muitas lives. Então digita aqui eu quero, que é para saber que vocês estão gostando do conteúdo e que realmente vai ser algo que vai trazer benefícios para vocês, tá bom? E também, se você ainda não se inscreveu na Semana Viver de Balas, que é o evento online gratuito que vai acontecer essa semana que vem, a outra semana, é só digitar bala aqui nos comentários, ou semana, que você vai receber lá no seu direct um passo a passo para você se inscrever rapidinho. A live de amanhã vamos falar sobre variedades de acabamento nas balas de brigadeiro, tá? A gente vai finalizar a bala de brigadeiro de várias formas diferentes, que eu vou te mostrar todas as possibilidades que você consegue de finalização com as balas de brigadeiro. E a gente vai falar sobre isso na live de amanhã. Eu espero que você tenha gostado dessa live de hoje, porque eu preparei ela com muito amor e carinho pra vocês. Agora eu vou responder aqui os comentários. Então vamos lá. Queremos saber da validade. Ainda, vamos lá, validade, acho que é só isso, a maioria aqui perguntando de validade. Então assim, a validade da bala de brigadeiro. A bala de brigadeiro, gente, ela tem validade de 10 a 15 dias, dependendo do valor, em temperatura ambiente, tá? A bala de brigadeiro, ela fica em temperatura ambiente. Nenhuma bala minha aqui tá gelada. É sempre em temperatura ambiente, tá? Então todas as minhas balas são em temperatura ambiente, então a gente mantém essa validade toda em temperatura ambiente, tá bom? Vamos lá para as próximas dúvidas, ver se tem dúvida aqui no Instagram, porque gente, eu tô com 3 celulares aqui, viu? Vamos lá, já vai. Vamos lá, tá sem som, acho que voltou, né, que a galera ficou. Quantos minutos a receita da bala tem que ficar no fogo para dar o ponto certo? Então, depende. Se for a minha receita que você está usando, com todas as técnicas que eu ensino, ela vai ficar de 7 a 9 minutos no fogo, tá? Então esse é o tempo que vai durar. Mas essa é a minha receita, tá? Então tem que seguir a minha receita, ela fica esse tempo aqui lá no fogo para ela chegar no ponto certinho de cortar as balas de brigadeiro, tá bom? Vamos lá. Cheguei, boa noite, muita gente demorando, não tô te vendo. Se deu entra de novo e sai, deu certo. Cadê? Eita, já tá eu. Se banir, qualquer você já. Sem ser sem ser banoffee, qual outra bala eu posso fazer recheada? Então você pode fazer Romeu e Julieta, que é queijo com goiabada. Você pode fazer de coco com doce de leite, tá? Que também fica delicioso. Você pode fazer de doce de leite com alguma geleia, com ameixa. Você pode fazer de ninho com Nutella. Você pode fazer a de ninho com creme de pistache. Então assim, o céu é o limite maravilhoso para você rechear suas balas de brigadeiro, tá? Porque elas ficam maravilhosas. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma dúvida. Por que você usa a glucose? A glucose, ela tem uma... Eu vou explicar mais sobre isso dentro da Semana Viver de Balas,
porque eu vou ser bem específica, mas eu vou fazer um resumo. A glucose, ela serve exatamente para dar a textura da bala de brigadeiro. Ela dá essa textura aqui, mas puxa. Ela dá a durabilidade da nossa bala de brigadeiro também, tá? Por isso que ela dura de 10 a 15 dias. Então ela é de extrema importância dentro da nossa receita. Você tem apostila? Eu não tenho apostila, mas eu tenho um curso completo chamado MBL, o Mundo das Balas Lucrativas, que a gente só vai abrir turma no dia 7 de abril, tá bom? É um curso completo, aí você vai aprender mais de 30 receitas de bala de brigadeiro, são mais de 14 módulos diferentes, tem balas para todas as datas comemorativas do ano, você vai aprender tudo sobre bala de brigadeiro, então é realmente um curso incrível e completo para vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. A bala de brigadeiro eu poderia fazer na versão brigadeiro de uva. Brigadeiro de uva seria surpresa de uva. Porque se for, não pode. Por quê? Como eu disse a vocês, a bala de brigadeiro, ela tem uma validade grande. E se a gente usar a uva in natura para fazer a bala de brigadeiro, né, o pedacinho dela recheado dentro da bala de brigadeiro, a gente pode picotar, além dela soltar líquido dentro da nossa bala, ela vai azedar em 24 horas. Então não é o ideal que a gente use frutas in naturas. Mas se você quiser fazer uma redução de uva, ou verde, ou roxa, como você preferir, e utilizar no preparo da sua bala de brigadeiro, aí sim você pode tranquilamente, inclusive tem bala de brigadeiro de uva que fica perfeita. Eu faço com pasta saborizante, também dá pra fazer com redução e fica maravilhoso. Pasta de pistache não tem pistache puro. Tem a pasta da Bela, tem uma pasta que se chama Douro. Tem outras marcas também que são pastas 100% de pistache. Porque é diferente, a pasta de pistache é diferente do creme de pistache, tá? O creme de pistache, como é que ele é feito? Ele é feito com chocolate branco, faz uma ganache e acrescenta o pistache triturado ou a pasta de pistache concentrada para diluir e render mais. Esse aqui é o creme de pistache. A pasta de pistache, ela é feita com pistache. Ou você coloca... Eu tenho vídeo meu no Instagram, e aqui no Instagram, ensinando a fazer a pasta de pistache. Você pega o pistache, bota todo no processador, ela é uma oleaginosa. Se você triturar uns 10 minutos, ela vai soltar os óleos essenciais e ela vai virar uma pasta automaticamente. Então aí você tem uma pasta 100% pura de pistache. Essa é a diferença entre creme de pistache e a pasta de pistache, tá? Então a gente encontra a pasta 100% pura também no mercado, que no máximo vai ter um óleo, que é um conservante também natural pra gente utilizar na nossa na nossa pasta de pistache, tá? Mas a gente tem pasta 100% pistache também no mercado. Nas minhas balas de brigadeiro, eu utilizo tanto a pasta de pistache como os pistachezinhos triturados, porque eu gosto de trazer aquela textura assim, croque-croque dentro da nossa bala de brigadeiro. Qual o preço do curso? Eu não posso dar o preço do curso ainda, a gente vai falar sobre isso na última aula lá da Semana Viver de Balas, mas eu adianto vocês que as parcelas são menos de R$70, tá? Pra você fazer o curso. Então ele tem um preço super acessível. Eu vendo um cento de bala de brigadeiro dos sabores tradicionais a R$72. Então você vendendo um cento, você já paga a parcela do curso. E isso você vai vender muito mais do que isso no seu primeiro mês, porque a gente tem toda uma estratégia montada para as minhas alunas, para que elas consigam vender no primeiro mês pelo menos o valor do curso, tá? Elas conseguirem nesse primeiro mês. Então tem toda uma estratégia. Gente, eu não sou uma pessoa que eu pego um curso e jogo no colo de vocês e vocês se viram, não. A gente tem toda uma assessoria, né? A gente tem todo um suporte que realmente é montado para ajudar as minhas alunas a conseguirem vender o produto, porque do que adianta eu vender curso e a pessoa não ter resultado. Então eu acompanho, a gente tem todo um acompanhamento. Por isso que o curso não é vendido o tempo todo, porque pra mim seria muito prático. Todo dia eu recebo 1 milhão de mensagens. Cadê o link do curso? Onde é que eu compro o curso? Eu quero comprar o curso. Aqui no TikTok mesmo eu recebo milhares de mensagens, mas eu não consigo fazer isso. A gente abre turma de 2 em 2 meses, porque eu faço esse acompanhamento bem de perto com todas as turmas. Ó, a minha última turma foi em fevereiro, no início de fevereiro do ano passado. Eu amanhã estou finalizando o desafio das alunas,
com a minha última turma. Então, assim, eu tenho um acompanhamento diário com essas alunas. Então, eu tenho esse suporte, né, que eu faço com elas. Então, é muito importante isso para que vocês tenham resultados. Então, eu realmente não vendo somente uma apostila, somente receita. Eu realmente faço, eu vendo um método, eu vendo um negócio, eu vendo o princípio para você ter um negócio de sucesso e te acompanho para que isso dê certo para você, tá bom? Eu espero que essa live tenha sido maravilhosa, que todas vocês tenham gostado bastante. Amanhã, 8 horas da noite, temos encontro marcado novamente e a gente vai fazer bala de brigadeiro. Amanhã vamos finalizar com várias técnicas diferentes das nossas balinhas de brigadeiro. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. É maravilhoso estar aqui compartilhando conhecimento diariamente com vocês. Um beijo gigante, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau, gente. Aqui, terminei. E aqui, acho que é aqui, né? Nem sei, deixa eu vir pra cá. Não deu certo aqui.